Olá, eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre bruxaria urbana. Você sabe que as bruxas também moram na cidade? Olá, eu sou Marília de Abreu e hoje eu vou falar sobre bruxaria urbana. Quando a gente fala em bruxas, em paganismo, normalmente as pessoas associam a práticas junto à natureza. E as pessoas consideram junto à natureza você ir a uma floresta, a uma praia, a um local intocado, que na verdade cada vez está mais raro hoje em dia, né? Na verdade, a natureza continua existindo nas cidades, né? Você pode ter um contato mais natural numa praça, você pode ter um contato mais natural numa praia, mas você também pode, existe, nós, os seres humanos, também somos da natureza. A nossa interferência, às vezes, torna as coisas um pouco mais caóticas, mas existe uma bruxaria que também utiliza esses instrumentos para magia. Então, você pode imaginar assim, você procura por pedras e cristais, certo? Você está procurando uma energia natural, uma energia que tem uma força curativa, um poder, enfim. Mas você pode também encontrar numa construção, num pedaço de tijolo, numa coisa, você pode encontrar uma energia que tem não só também natureza, porque ele tem terra, ele também tem materiais da natureza, mas existe também a força humana, a história daquele local, uma energia, os sofrimentos, as alegrias, a força da construção, você pegar algum objeto, alguma pedra, uma planta que nasça numa rua, num local de grandes empresas, tem a energia daquele comércio, daquela energia. Então, quando você quer fazer, por exemplo, uma magia relacionada com assuntos profissionais, de carreira, talvez não seja na natureza. A natureza tem mais a ver com abundância, fartura na mesa, comida, né? Sucesso profissional, essas ideias são assuntos relacionados à bruxaria urbana, são assuntos humanos que foram criados pela evolução da humanidade e existe toda uma magia urbana. Na verdade, quando a gente fala em bruxaria, a gente está falando uma coisa. As pessoas associam o caldeirão, a vassoura, a colher de pau. Naquela época eram os instrumentos que eram de uso cotidiano. Tem um grande livro que para mim foi uma abertura quando eu li, isso há muitos anos atrás, de uma grande autora pagã chamada Marian Green. Marian Green. Ela tem um livro chamado Magia para a Era de Aquário. E nele ela fala assim, que a gente tem que faz parte do conceito da magia a adaptação aos novos tempos. E também a adaptação às suas necessidades. Quer dizer, você hoje, você está vivendo uma situação mais difícil, você tem algum problema pessoal, problema financeiro, você não vai poder importar mandrágora do exterior. Você não vai poder sair por aí comprando uma pedra rara, você não vai poder comprar uma quantidade grande de velas, você tem que fazer com aquilo que existe. Então, eu gosto, a ideia, quando me sugeriram fazer uma matéria sobre a bruxaria urbana, que eu sou adepta, é de mostrar para vocês que que é mais importante numa bruxa ter um olhar para entender e encontrar a magia em tudo, tá? Em tudo. Uma bruxa hoje, ela pode não poder fazer um ritual com vela, sei lá, principalmente bruxas que têm gato, né? Não pode deixar uma vela acesa no altar, né? Então hoje em dia tem essas velas que são de LED, função aqui eu estou tentando mostrar, mas aqui não dá para ver que tem luz, né?
Ela até dá uma tremuladinha dela, não é, passa a impressão e na verdade tem uma helicidade que tem a ver com fogo, é um conceito de um fogo contido que a humanidade conseguiu desenvolver, essa capacidade de uma energia forte que é capaz de mover coisas, mas que é elétrica, que você pode controlar. Então existe aqui a natureza e o fator humano. Né? Quando a gente faz o culto aos ancestrais, a gente está cultuando o fator humano que nos trouxe até aqui. Né? Então não se pode excluir todo o avanço que a humanidade teve, e, enfim, desprezar, falando assim, não, existe uma linguagem, existe um poder nas coisas naturais, intocadas, mas também é um poder mais ingênuo, é um poder mais puro, mas é um poder que às vezes não tem a força adquirida no confronto com essas outras realidades que a gente viveu. Né? Então, um metal, um destroço de uma construção, alguma coisa assim, ela tem a força da experiência de vida que houve naquele local, e que aquilo também agrega força. Né? Recentemente eu consegui uma varinha de pau-brasil, de uma árvore que estava sendo cortada perto de casa. Um absurdo, né? Cortarem uma árvore de pau-brasil, mas cortaram. E eu consegui uma varinha, e aí assim, eu não consegui na natureza. Ela estava sendo cortada, né? Uma árvore estava sendo cortada, não sei se estava com algum problema, enfim. Mas veio parar na minha mão, de uma forma bem mágica. Então o que eu falo para vocês? A bruxa tem que ter esse viés, sabe? Você anda na calçada, tem ervas que estão nascendo no meio entre o cimento e coisas que são altamente curativas. Né? Tem ervas que estão nascendo no mato. Aliás, as ervas são ervas daninhas, elas não são ervas de jardim, né? É muito comum as bruxas urbanas deixarem, até quando moram em apartamento, eu deixo um vasinho com nascer o que quiser ali, né? Um mato mesmo. Por quê? Porque é comum nascer na casa de uma bruxa a erva que é curativa para os assuntos, os problemas de saúde que as pessoas estejam passando naquele local. Então, a gente tem que criar esse viés, esse olhar, né? Esse olhar de você saber que não, aquela plantinha ali é uma tanchagem. A tanchagem é uma erva que nasce nas calçadas. E é um antibiótico poderoso. Ela parece um pouco o dente-leão, mas ela não tem a florzinha, né? E ela nasce na calçada. É facílimo de achar. Né? E outras, né? Ervas de defesa. Bruxas, elas não perdem as coisas. E a ideia de você estar caminhando, de você estar na sua cidade, nós aqui no grupo já fizemos experiências no metrô, no meio dos passageiros, no meio na estação Tietê do metrô, sem chamar nenhuma atenção, uma atividade de cura. Estava havendo violência na cidade, a gente estava fazendo, então assim, as bruxas têm uma perspectiva ativista meio que invisível, né? E as bruxas urbanas fazem muito isso. Nós estamos vivendo um momento no país e no mundo em que esse tipo de postura, ela precisa ser estimulada, né? E de cura para as situações, e resolve, viu, gente? Resolve. É impressionante porque resolve mesmo coisas que estão envolvendo o coletivo. Então, o que eu recomendo vocês? Não tem um desprezo pelas cidades, né? Cada local tem a sua história, o seu poder, a sua atividade, e as bruxas, elas podem ser urbanas, a natureza também está aqui, e a gente também tem recursos que são mais tecnológicos, né? Eu tenho bruxas que elas não têm caderno de sombras, elas têm no celular, elas têm página para colocar suas coisas, para elas é mais fácil, enfim. Eu não gosto.
Mas a gente acaba tendo que ceder, né? A gente acaba, muita coisa a gente está fazendo já, muitos livros eu estou baixando no Kindle, enfim. A tecnologia vai vencer um dia essa coisa, e isso já foi em outro tempo, e a perspectiva das bruxas é justamente essa adaptação. Tá? Então, quando a gente fala em bruxaria urbana, a gente está falando num processo de adaptação e de evolução que as bruxas aceitam. Tá? Então, eu não gostaria de alimentar nos meus seguidores, nas pessoas que buscam bruxaria, a ideia de não, eu tenho que me vestir com uma roupa medieval, não, eu tenho que fazer, comprar um caldeirão, ter de preferência uma coisa antiga, tenho que ter a mandrágora, porque no livro fala que é a mandrágora que você tem que achar. Assim, gente, não se atenham tanto a fórmulas que outras pessoas desenvolveram. Vocês vão ter a capacidade de entender como que a linguagem que as coisas falam e como vocês vão estar usando isso na magia. Esse vídeo, como os outros que a gente tem feito ultimamente, são todos vídeos que foram sugeridos pela nossa audiência. A gente pede que vocês continuem comentando e mandando pelo YouTube a nossa sugestões de pauta do que vocês querem que a gente trate. E que vocês nos sigam e estimulem o desenvolvimento da página, que a gente está há pouco tempo mexendo com o YouTube, né? Então a gente pede que vocês deem uma estimuladinha, compartilhando, apertando o sininho, dando os seus likes e comentando. Até mais!